Você que achou o texto bíblico, Salmos capítulo 51, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você que não achou, diga eu também tenho glória. Aleluia, glória a Deus. Salmos capítulo 51, nós vamos ver a partir do versículo 2. Salmos capítulo 51, versículo 2 diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Vai lá rapidinho comigo em Salmos capítulo 113. Salmos capítulo 113. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim: ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, e do monturo o necessitado, e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Aleluia. Amém, queridos? Se assente glorificando e exaltando o Deus da nossa salvação. Aleluia. Amados irmãos, vira para a pessoa que está do seu lado e diga o seguinte para ela: se você aprender a carregar o queijo, Deus vai te conceder a capa. Agora repitam todos comigo: se eu aprender a carregar o queijo, Deus me concederá a capa. Amém, queridos? A palavra do Senhor nos mostra um homem segundo o coração de Deus, rasgando a sua alma. E esse homem que rasga a sua alma diante do Senhor não é um homem que precisava de multidões para rasgar a sua alma diante do Senhor. Me prova isso, irmão Paulo. Eu provo. Salmos capítulo 51 vai mostrar o quê? Um rei se rasgando diante do Senhor por causa de um gravíssimo pecado cometido. Mas nós vamos ver também o mesmo rei que outrora foi um menino que rasgava a sua alma diante do Senhor no Salmos capítulo 23. Ou seja, em dois momentos diferentes de sua vida, Davi, ele rasga a sua alma perante o Senhor. Salmos capítulo 51, ele estava no ápice da sua vida, do seu ministério, rei de Israel, o maior rei de Israel até os dias de hoje. Ele rasga a sua alma. Só que no Salmos capítulo 23, ele está diante do Senhor rasgando a sua alma, sozinho, em meio a ovelhas que cheiravam mal, animais que não eram inteligentes. E ele recita os seguintes salmos: e o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, e ele começa a recitar um salmo. Por quê? Independente do momento em que você esteja passando em sua vida, você precisa entender que o Deus que te chamou, ele te chamou para buscar a presença dele. Agora, o menino dos Salmos capítulo 23 era um menino que não era visto. Ele estava num culto semelhante a esse, um culto que não tinha muitas pessoas, não, um culto que aparentemente eu acho que não vai acontecer nada, são as mesmas irmãs cantando, é um pregador de fora, e de vez em quando ele aparece por aí. Nem o pastor da igreja está aí, porque está resolvendo problemas. Tem festividades acontecendo em lugares, tem festividades aonde o menino que estava largado sozinho no pasto não participava. Por quê? Porque festividade sem quem tem promessa presente não é festividade que agrada ao Senhor. Vou repetir esse negócio: festividade que não tem gente que tem promessa do Deus Altíssimo
não é festividade que agrada ao Senhor. Por quê? Porque às vezes Deus te esconde das festividades que não agradam a Ele. Para quê? Para que você não venha sofrer danos. Tem muita gente que pensa que entra em um culto e está perdendo tempo. E o Senhor me traz aqui nessa noite para dizer para você: tu és o meu Davi escondido atrás das malhadas. Por quê? Porque tem festa tem festas que não são do Senhor, mas eu estou te escondendo nessas festas. Aliás, se alguma festa que é do Senhor você não foi convidado, fica tranquilo, fica tranquila, porque o Senhor não vai deixar a festa continuar até que você seja chamado, até que você seja chamada. Agora, Davi no Salmos capítulo 23, ele era um menino que carregava queijo. O menino que carregava queijo, o menino que carregava alimento. Por quê? Porque ele era um menino desprezado. A Bíblia vai dizer que Israel passou pelo período dos juízes. E presbítero Douglas, o período dos juízes foi um dos períodos mais difíceis da história do povo de Deus. Por quê? Porque eles viviam em uma teocracia. Irmão Paulo, o que é uma teocracia? Teocracia é quando Deus quer governar um povo, mas na época dos juízes o povo não queria o governo de Deus. Então Deus levantava os juízes como representantes de Deus na terra, como comandantes militares responsáveis por julgar as causas da nação. E aí, queridos, Deus sempre levantava um juiz e as pessoas começavam a buscar a Deus. Por quê? Porque tem gente esperando o pastor, líder da igreja, estar presente para cultuar ao Senhor. Se a irmã Ediane não estiver aqui, eu não vou cultuar ao Senhor. Se o pastor Samuel, se a pastora Marideusa, eu não vou cultuar ao Senhor. E Jesus traz aqui nesse lugar para dizer para você: Ele honra aquele que vem à casa do Senhor, só porque o dono da casa sempre está presente. Não importa quem esteja presente, importa é quem sempre está presente. O Deus de Israel sempre esteve presente na época de Israel, quando os juízes governavam. Só que em um determinado momento eles disseram assim: eu não quero mais essa história de juízes. Por quê? Porque uma hora o juiz morre, e aí o povo se desviava dos caminhos do Senhor. E aí o povo chega para o último juiz, sacerdote e profeta chamado Samuel, dizendo o seguinte: olha, nós queremos reis. Por quê? Porque as nações têm reis. Nós não queremos mais essa teocracia, esse negócio de Deus estar governando a gente, esse negócio de ter que seguir a palavra de Deus, esse negócio. Não, crente não pode fazer muita coisa. Nós queremos seguir a um rei como as outras nações. É quando nós olhamos os cristãos. Não perde um vídeo de política, não perde um vídeo, um jornal, não perde um jogo de futebol, não perde o que acontece ao redor dos governos do mundo, mas para vir à casa do Senhor é um sacrifício. Vem uma vez a cada 15 dias, vem uma vez por semana e olhe lá. E Jesus está dizendo: quer viver uma teocracia na sua vida? Busca mais a minha presença, para que você não viva uma religiosidade vazia. Irmão Paulo, o que é uma religiosidade vazia? É quando o crente olha para você e fala assim: a minha religião não permite. Você vai uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 15 dias na igreja, às vezes uma vez a cada 30 dias na igreja. E aí você vive o quê? Uma religiosidade vazia, uma religiosidade de passar, fazer o sinal da cruz na frente da igreja, ter um momento de respeito ali, mas não vive um verdadeiro relacionamento com Deus. O que Deus tinha para Israel na época dos juízes era o quê? Deixa que eu governo, porque todas as suas necessidades, tudo aquilo que lhe falta, eu vou suprir. Eles pediram um rei. E aí, queridos, tem muita gente que fica se baseando nas coisas que acontecem no governo, nas coisas que acontecem. Queridos, será mesmo que Deus quer que você esteja mais conectado com o governo desse mundo do que com as coisas da palavra de Deus? A Bíblia Sagrada é o jornal do ontem, é o jornal do hoje, é o jornal do amanhã, é o jornal da eternidade. Não perca tempo com as notícias desse mundo, porque Satanás está usando as notícias desse mundo para desanimar a muitos. Aí, queridos, eles pedem um rei. Samuel fica triste, ele recebe a palavra do Senhor, recebe um WhatsApp, ele olha no WhatsApp dele, Jesus dizendo para ele, Jesus ainda era um mistério escondido, estou parafraseando para o nosso tempo, ele recebe um WhatsApp do Senhor, dizendo o seguinte: não fica triste. Por quê? Porque aquele que não cultua o Senhor, não está rejeitando o pastor, aquele que não cultua o Senhor, não rejeita você que fez o convite, aquele que não cultua ao Senhor, está rejeitando o Senhor que salvou a vida dele. Queridos, você tem noção do peso? E ao mesmo tempo que é um peso e uma responsabilidade, também é um grande privilégio. A irmã cantou aqui:
a respeito do Deus que não nos abandona, morreu na cruz do Calvário. Isso aqui é tremendo para mim. Isso é tremendo. A própria palavra de Deus vai dizer que tanto querer quanto realizar vem dele. Aí ele toca em você para você vir no culto. Aí ele usa as irmãs cantando. Ele guarda e protege o carro lá fora. Guarda e protege a tua casa. Ele inspira os louvores. Ele inspira a pregação. Ele inspira a organização. Inspira todos os irmãos que ajudaram. Ele é o que faz todas as coisas. Ele vem, envia a sua palavra. Ele toca em seu coração enquanto a palavra está sendo pregada. Ele mesmo inspira a adoração. O que ele espera de mim e de você? Que nós nos santifiquemos e participemos do culto. Irmãos, Ele faz tudo para que a sua vida seja mudada e transformada. Você só precisa vir aqui, buscar e exaltar aquele que está te dando uma nova oportunidade. Samuel fica triste e abalado, e ali o povo escolhe. Aliás, o povo pede e Deus dá Saul. Por quê? Porque quanto mais você pede, vai chegar um momento que Deus vai dar. Tem gente aqui que está pedindo coisa que Jesus não quer dar, ou Jesus não quer dar agora. E nós vamos ver os Salmos relatando a respeito do Israel da antiga aliança. Por quê? Porque eles queriam carne, e começaram a fazer petições. Por quê? Porque o povo ainda tem essa mania de benefício. Eu quero, não espero o tempo de Deus. O texto bíblico vai dizer que Deus deu o que eles queriam, mas fez com que a alma deles definhasse. É quando Jesus fala para alguém aqui nessa noite: aguarda mais um pouquinho. Por quê? Porque se eu te der agora, a rede vai romper e você não vai conseguir nem carregar os peixes. Tem gente aqui que Deus não quer que você pise em alguns lugares. Tem gente aqui que Deus está dizendo: não é mais aquele lugar. Esse é o lugar que eu quero que você pise mais vezes. Esse é o lugar que eu quero que você esteja. Você não está aqui por acaso. Por quê? Porque eu tenho um plano na sua vida. Agora, Deus estabelece Saul, e não esqueça disso. Foi Deus que escolheu Saul, mas foi pedido pelo povo. Porque às vezes Deus permite que você entre nessa questão da permissividade. Me explica isso melhor, irmão Paulo. Explico. Existe a vontade plena e perfeita de Deus, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, e existe a permissão de Deus. Pergunto eu: é vontade de Deus que alguém caia e se machuque? Sim ou não? Não é vontade de Deus. Só que às vezes Deus permite. É vontade de Deus que você passe por dificuldade financeira? Não, mas às vezes Deus permite. É vontade de Deus que você tenha dificuldades na sua vida? Não, mas Deus permite. É vontade de Deus que você entre em negócios e relacionamentos que não agradam a Ele? Não, mas às vezes Deus permite. Só que se você está na presença de Deus, você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Só que se você não seguir a vontade de Deus, você vai viver a permissão de Deus. É mesmo, tem a vontade permissiva. Vontade permissiva é quando Deus está usando a palavra para dizer: não faz isso, não vai aí. Ele acaba permitindo. Por quê? Porque você não segue a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que está na palavra. Aquela nação recebe um rei chamado Saul. Para resumir a história, Saul foi o rei que governou segundo a sua própria vontade. Ele ofendeu a Deus de duas maneiras. Ele ofendeu a autoridade de Deus e ele ofendeu a santidade de Deus. Como que ofende a autoridade de Deus? É quando você não entende que existem lideranças que Deus levanta para abençoar a sua vida. Você não ofende a liderança, você não ofende aqueles ao qual Deus levantou sobre a sua vida. Você ofende ao próprio Deus. Por quê? Porque às vezes Deus levanta uma liderança sobre a sua vida e Jesus está dizendo assim: sirva a liderança como se você estivesse servindo a mim. Por quê? Porque eu vou fazer você crescer na sua vida espiritual, vou fazer você crescer na sua vida profissional. Saul, ele ofendeu a autoridade de Deus, só que ele ofendeu a santidade de Deus. É quando você peca contra o Senhor que está te dando uma nova oportunidade. É quando você peca contra o Senhor, mentindo, seguindo outros deuses, olhando coisas no celular que não agradam a Deus. Quando você ofende a santidade de Deus, você se afasta do relacionamento com Deus. Saul peca, Saul se afasta do Senhor. E aí o Senhor levanta o profeta Samuel mais uma vez, dizendo assim: olha aí que eu deixei na tua caixa de mensagem no WhatsApp. Vai lá, já tem um novo endereço, um rei segundo o meu coração, que vai fazer toda a minha vontade. Por quê? Porque quando você não cumpre aquilo que Deus estabeleceu, Deus coloca o outro no seu lugar. Você acha mesmo que Deus contava com outra pessoa
para cantar o primeiro louvor aqui, para confirmar a palavra de hoje. Confirmou todinha a palavra de hoje. O primeiro louvor já começou. Jesus já começou na voadora. Por quê? Porque Deus tinha a pessoa certa para abrir o culto falando a respeito do quê? De que Ele não me faltará. Deus já tinha a pessoa certa para ministrar a oferta. Deus já tinha a pessoa certa. Não, Deus foi pego de surpresa por causa da cirurgia do pastor Samuel. Tem gente que é inocente demais, não entende o precioso e poderoso agir de Deus dentro dessa casa, porque Deus está com os olhos. Enquanto todo mundo está com os olhos para a capital, Jerusalém, todo mundo olhando para os lugares famosos, todo mundo olhando para a televisão, os olhos do Senhor estavam para onde? Para o pasto. Ele estava olhando para o pasto, para o menino que dedilhava a sua harpa, e o menino continuava dizendo: ah, bondade e misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida, e habitarei e morarei na casa do Deus da minha salvação. Só tem um problema aqui. O menino, ele não podia frequentar a casa dele. Por quê? Porque segundo a cultura daquela época, o filho que não era um filho legítimo, era vergonha para os vizinhos aquele filho não ser um filho legítimo. Você vai ver o texto bíblico citando Davi como um menino ruivo. E por que o texto bíblico cita Davi como um menino ruivo? Porque ele tinha uma etnia diferente dos irmãos dele. Você sabia que Davi, ele vem de a linhagem dos Moabitas? Você sabia que Davi é descendente de uma mulher chamada Ruth e de um homem chamado Boaz? Outra característica do filho bastardo era que quando o pai, e foi o que aconteceu com Jessé, quando o pai tinha relações ilícitas e o menino nascia totalmente diferente dos outros irmãos, esse menino ele não poderia ficar. Por quê? O texto bíblico vai dizer que ele era ruivo. Uns estudiosos vão dizer que ele tinha sardinhas. É como se Davi fosse ruivo, bem mais clarinho que os irmãos naquela época. Os irmãos que saíam para a batalha, os irmãos que frequentavam desertos, e ele era o quê? Muito diferente dos irmãos. Para Jessé não sofrer a vergonha de ter tido uma relação ilícita, de ter tido uma relação extraconjugal, e o próprio texto vai dizer, eu pedi para os irmãos lerem os dois textos, o próprio texto vai dizer em Salmos capítulo 51, que ele diz assim: eu nasci em iniquidade. Ou seja, Davi era fruto de uma relação extraconjugal de Jessé. Outra característica: você não coloca o seu menino mais novo para cuidar dos animais. Geralmente o menino novo que cuidava dos animais, ou geralmente o filho que cuidava dos animais, era considerado o quê? Um filho que tinha se desviado, um filho bastardo. Quando nós vemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo contando a parábola do filho pródigo, ele menciona o quê? O filho pródigo voltando para casa. Quando o filho pródigo volta para casa, ele olha para o pai e diz o seguinte: meu pai, permita-me que pelo menos eu seja um dos teus empregados, que eu possa. Porque ele está dizendo assim, o filho pródigo dizendo: eu sou filho bastardo, eu não mereço a herança. Então Jessé, ele coloca Davi no pasto, não porque ele era o filho menor, porque isso era trabalho do quê? De empregados. Davi é colocado no pasto porque ele era considerado filho bastardo. Quem visitasse a casa de Jessé, o que eles veriam? Eles veriam o quê? Homens fortes, homens de guerra, homens com sua pele escura por causa do caminhar, do cavalgar do deserto. Um menino ruivo com uma pelinha clara, com manchinhas em sua pele, não é da mesma família. Não é como hoje. As nações foram muito misturadas. Então brasileiro, por exemplo, nós conseguimos ver ali, ó, o mais escurinho, o mais japonesinho, o escurinho com o olhinho puxado, é coisa linda. Naquela época não. As nações eram muito bem definidas por suas etnias. E aí nós vemos um Davi. Por que ele era filho bastardo? Relação conjugal. Agora, ele fica lá, rejeitado. E queridos, não a Bíblia, mas a história apoiada na Bíblia vai dizer que Davi, ele
era tão jogado de lado, ele era tão considerado bastardo, que ele ficava lá. O filho bastardo não participava das principais refeições, o filho bastardo não se assentava à mesa com a família, o filho bastardo era aquele que era tratado como um empregado, e às vezes nem passava pela porta principal da cozinha ou da sala onde eles comiam. Por quê? Porque você é filho bastardo, você não tem direito aqui. Outro detalhe: geralmente as genealogias citam o pai e a mãe. Inclusive nós vamos ver genealogias diferentes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo citando quem? José e citando Maria. Não tem genealogia citando a mãe de Davi. Por quê? Relação extraconjugal. Então estamos em um cenário: um menino citando os Salmos capítulo 23, bastardo, esquecido no pasto, e nós vemos Deus dizendo assim: Samuel! E o profeta Samuel toma um susto, ele diz assim: Senhor, eu estou aqui, rejeitei Saul, agora o meu rei, ele está em um lugar chamado Belém. Vai de Belém, escute bem o que eu estou dizendo. O profeta Samuel, ele atravessa a nação. Ele estava em uma região muito distante. Ele atravessa a nação, recebendo a mensagem do Senhor. Onde que você está agora? Eu estou em Ramá. Então sai de Ramá, vai até Belém, vai até Judá, em Belém, em uma cidadezinha. Quando você chegar lá, você vai encontrar um vilarejo. Nesse vilarejo mora um homem chamado Jessé, e lá está o rei que eu vou constituir sobre a minha nação. Tem um detalhe: ele é o que? Ele é segundo o meu coração. Por quê? Porque tem gente que se acha muito simples, tem gente que não sabe mal falar, tem gente que canta até esquece a letra da música, tem gente que não tem vontade de cantar quando recebe a oportunidade. E Jesus está dizendo: não é os seus lábios que mostram o seu louvor principal, não são os seus lábios que mostram o que você é. O que mostra o que você é o que está no seu coração. Nesse exato momento, nesta noite, Jesus ele olha para esta igreja, dentro deste bairro simples, dizendo assim: eu estou olhando para os corações enquanto eu menciono a você a minha palavra. Quando o profeta Samuel estava saindo, o Senhor fala assim: não esquece não, você tem que pegar o chifre e o azeite. Por quê? Porque quem vai fazer a direção do Senhor precisa preparar a força e a unção. Irmão Paulo, me explique isso melhor. Quando Samuel ele vai sair para ungir Davi, vai atravessar toda a cidade, ele tem que pegar o que? O chifre. O chifre era uma espécie, era uma parte do animal, como um chifre mesmo, era pequenininho. Ele tinha que encher aquilo de azeite. Por quê? Porque o chifre representa o que? A autoridade, representa poder, e o azeite é a unção. O que você está querendo dizer aqui nessa noite, irmão Paulo? Porque quanto mais você busca a presença de Deus, mais Deus te dá poder e graça para que você continue fazendo coisas. Tem muita gente entregando currículo, tem muita gente querendo participar da obra do Senhor, tem muita gente querendo fazer várias coisas, e Jesus está dizendo: tem coisa que você vai resolver, sabe aonde? Aqui na minha casa, buscando a minha presença, lendo a palavra de Deus todos os dias. Deus está dando aqui nesta noite poder para alguém. Deus está dando aqui nesta noite autoridade espiritual, poder e autoridade para vencer as batalhas que você tem sofrido, que você tem tido aí fora. Samuel sai e ele mais uma vez bate na porta. Meu Deus, queridos, Jessé, a história vai dizer que Jessé era um grande agricultor. Ele tinha poucas ovelhas, é verdade. Ele tinha um pequeno negócio, mas ele era um grande agricultor, um agricultor habilidosíssimo. E aí ele colocava alguns poucos empregados e Davi para cuidar de todos os seus bens. A história vai dizer que quando o profeta Samuel chega, aqueles que abriram a porta olhavam e disseram assim: meu Deus, por que, queridos? Porque quando a palavra do Senhor vem para você, você tem que ter temor no seu coração. Tem muita gente que não entende isso. Tem muita gente que participa do culto e a irmãzinha retoca a maquiagem dentro do culto. Tem muita gente que está louvando ao Senhor e toda hora fica se preocupando com coisas externas. Tem muita gente que está dentro da casa do Senhor olhando no celular. Tem muita gente que não entendeu ainda que quando a palavra profética está sendo lançada, Deus está olhando para o coração para ver quem vai pegar a palavra profética. Tem muita gente que não entende que de um culto vazio como esse, Deus pode encontrar um Davi sozinho no pasto. Quando eles abrem a porta e eles encontram
os 3 poderes da nação em pessoa: o poder judiciário, o poder legislativo e também o poder executivo. Ele era sacerdote, ele era juiz e ele era profeta. O profeta Samuel estava diante na porta de Jessé. E queridos, já tinha saído o burburinho: o profeta Samuel, ele vai aparecer ali. Quando o profeta Samuel, ele chega em Belém, e ele chega na casa de Jessé, a cidade inteira já estava pensando: vai dar problema aqui. Por quê? Porque a própria palavra de Deus vai nos dizer que o profeta, naquela época, ele era até chamado de vidente. Por quê? Porque ele via. E quando o profeta era enviado para um lugar, ele sempre ia com 2 situações específicas, ou ele sempre ia por 2 objetivos específicos. Primeiro, ou para sacrificar ao Senhor e mandar uma bênção, ou para dizer: vai dar ruim, vai ter guerra, vai ter problema. Quando ele chega em Belém, as pessoas começam a perguntar: é de paz a tua vinda? Queridos, que saudade do tempo em que as pessoas tinham temor do Senhor. Você sabe por que a glória de Deus não se manifesta em nossas igrejas, na maior parte dos nossos cultos? Você sabe por que tem igreja que fica rodando com esquisitice espiritual e na verdade é mais carne do que espírito? Sabe por quê? Porque a glória não desce mais. Pergunta para mim: por que, irmão Paulo? Sabe por quê? Porque Deus, ele não manifesta a sua glória, porque senão aconteceria a mesma coisa que aconteceu com Ananias e Safira. Porque se a glória de Deus se manifesta com falta de ordem e decência, com falta de temor, se a glória de Deus se manifesta com uma igreja em pecado, com uma igreja com falta de reverência, muita pessoa perde a sua vida. E aí sabe o que Deus faz? Deus não se manifesta por amor às pessoas. Deus não tem prazer em tirar a vida de ninguém. Deus não tem prazer de não manifestar a sua glória. Agora, Deus vem com uma mensagem de santidade. Para quê? Porque Deus está louco mais uma vez para manifestar a sua glória no meio de sua igreja. Ele chama Jessé e ele fala: ó, vai ter uma refeição. Jessé se levanta, começa a fazer os preparativos. Tem muita gente que não entende, mas a visita de Samuel, ela não foi uma visita rápida. Por quê? Porque Jessé começou a preparar toda a sua casa. Era muito comum receber o profeta, matar um cordeiro específico. Esse cordeiro era-lhe cortado a coxa. Por quê? Porque a coxa era dado o pedaço para a pessoa que seria abençoada. Tanto é que a coxa do cordeiro era considerada um pedaço para confirmar uma aliança. Nós vamos ver quando o rei Saul, ele foi ungido, quando ele recebeu ali a visita dos profetas, quando ele foi participar de refeições, deram para ele a coxa para ele comer. Nós vemos também que quando Abraão, ele foi falar para Eleazar: olha, vai lá, encontra uma esposa para o meu filho Isaac, mas por favor, encontra uma serva do Senhor. Ele coloca a mão na coxa de Abraão, jurando que seria alguém que fazia parte da aliança. Ou seja, comer a coxa do animal representa o quê? Representa a aliança, representa a autoridade. É por isso, presbítero Douglas, que o livro de Apocalipse vai dizer o seguinte: que não é nos olhos, que não é nas mãos, que não é na testa, que é na coxa, que está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está escrito na coxa do cordeiro: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus olha para esta casa de oração e está dizendo para alguém aqui: eu estou firmando uma aliança com você só por causa da sua insistência de buscar a minha presença. Queridos, o profeta Samuel já está na casa. Agora Jessé, segundo a história, Jessé tem que fazer uma correria. Por quê? Eu tenho que chamar meus filhos. O profeta está aqui na minha casa dizendo que o Senhor escolheu a minha casa. Jesus, o Senhor escolheu a minha casa para ser salva. A minha casa no meio daquela viela. O Senhor escolheu a minha casa onde agora está tocando um funk terrível. O Senhor escolheu a minha casa onde a minha vizinha não respeita quando eu estou dormindo, quando eu estou louvando. A minha casa, o Senhor quer respeitar a minha casa. É a minha casa que o Senhor escolheu. Agora, nesse exato momento, tem casas de servos e servas do Senhor que estão me ouvindo aqui, que está rolando o quê? Está rolando a música de filisteus, está rolando a música de moabitas, e Jesus está dizendo assim: ó, foi a tua casa que eu escolhi, firma na minha presença, porque eu estou lá agora, enquanto você me adora aqui. A história vai dizer, apoiado na palavra de Deus, que Jessé começa a movimentar os empregados e o filho bastardo para chamar aqueles que seriam candidatos a rei.
Davi se levanta, não para ser ungido ainda, mas ele se levanta para quê? Para chamar os seus irmãos nos lugares onde eles estavam trabalhando, nos lugares onde eles tinham compromisso. Davi, como filho bastardo, ele era uma espécie de empregado, de menino de recados. A história vai dizer que quando Davi ele chega em um lugar onde estavam os seus irmãos trabalhando, e eles dizem assim: olha, o profeta Samuel está lá. Davi, ele sofria uma espécie de bullying pelos seus irmãos. Os historiadores que são responsáveis pela biografia de Davi vão dizer que era muito comum ele ser maltratado e desprezado pelos irmãos. Eles cuspiam na cabeça do menino bastardo, eles faziam coisas terríveis com Davi. E o texto e a história vai dizer também que quando Davi chama os seus irmãos, Eliabe e Abinadab, Davi chama eles, só que os irmãos tinham cavalos. Eles normalmente, quando Davi ia entregar um recado, eles cuspiam na cabeça de Davi. Agora pensa nessa situação. Davi vai avisar aos irmãos que o profeta estava lá para ungir um novo rei. A história diz que ele recebe um cuspe e ele começa a chorar por causa daquela humilhação. O irmão dele sobe no cavalo. Quando ele sai com o cavalo, as patas traseiras do cavalo jogam terra no rosto de Davi. Davi já estava com seus pés sangrando. Por quê? Porque ele tinha caminhado quilômetros para avisar aos irmãos que o profeta estava na casa deles. Davi tem que voltar para casa a pé, sabendo que tinha uma reunião importante e ele não participaria. Davi, um dos maiores sonhos de Davi era comer queijo. A história vai dizer que comer queijo naquela época era uma honra. Hoje você encontra queijo aí em tudo que é lugar. Tem uns negócios em branco aí que não parece queijo, que não é queijo, mas enfim, é muito mais fácil. Naquela época não. Queijo, por ter leite no meio, era considerado o quê? Alimento de prosperidade. A história vai dizer que um dos maiores desejos de Davi era comer queijo. Ele sai, Davi volta a pé, com seus pés sangrando por causa da caminhada. Mas ele não tinha calçado não, filho bastardo. Era como empregado, era como escravo, não tinha direito a calçado. Davi caminhou com seus pés sangrando, saliva na cabeça, olhos em lágrimas. E ele estava o quê? E ele estava com o rosto cheio de terra. Ele chega em casa, a reunião já estava acontecendo. E nesse interim, Davi volta para o lugar que lhe é cabido, para o lugar que é designado. Por quê? Porque ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas. A história vai dizer, segundo também a palavra de Deus, que o profeta Samuel se levanta e ele começa o quê? A olhar para os meninos. Tinha os filhos de Jessé. Os filhos de Jessé, tinha lá Eliabe, tinha Abinadab, tinha Samá, tinha Simeia, tinha as meninas Abigail. Queridos, até as meninas que não eram candidatas a rei estavam lá. Aí você fala, por que até? Porque naquela época não era comum ungir mulheres como rei ou como rainhas no povo de Israel. E aí estava lá Abigail, estava Zeruia, e as mulheres, as filhas de Jessé. E aí quando entra o filho mais velho, Eliabe, Samuel já diz, é esse, com certeza é esse. Homem grande, alto, semelhante a Saul. O texto bíblico e a história vai dizer que esse Eliabe, o filho mais velho de Jessé, ele era um homem alto, ele era um homem forte. Toma bastante cuidado, porque nem tudo que nós vemos, nem tudo que é aparência realmente é. Não é porque prega bonito que é do Senhor, não é porque canta bonito que é servo do Senhor, não é porque cita o original hebraico, grego, aramaico e não significa que é servo do Senhor. Não é porque tem porte de pastor é realmente pastor. Não é porque tem porte de profeta é realmente profeta. Não é porque chegou na sua casa dizendo que tem boas intenções, realmente tem boas intenções. Toma bastante cuidado com pessoas que chegaram na sua casa com aparência de tal, mas não é aquele tal. Samuel olha e diz o seguinte: é esse aí, Eliabe. E o Senhor, parafraseando a fala do Senhor aos ouvidos do profeta Samuel. Sabe por que você está olhando assim? Porque você está tendo o mesmo parâmetro com Saul. A Bíblia vai dizer que ninguém ultrapassava Saul dos ombros para cima. Ou ele tem porte físico. Com certeza é o primeiro filho de Jessé, Eliabe. E o Senhor fala, não, o Senhor está olhando para essa igreja agora, para o coração. Vem Abinadab. A história vai dizer que Abinadab era habilidosíssimo em
manusear ferramentas. Abinadab, ele era habilidosíssimo em manusear ferramentas para a batalha. Ele era um nato guerreiro. Ele era um homem que conhecia ferramentas de guerra, ferramentas de batalha. E o Senhor fala para Samuel: não é isso aí não. Aí chega Samá, terceiro filho de Jessé. Com certeza é Samá. Com certeza Samá, homem sisudo. Nós poderíamos chamar de Samá de o nosso alagoano, o nosso cearense. Era na peixeira. Samá não tinha conversa, Samá não tinha resenha, como dizem os irmãos aí. Não é Samá não. Não, mas Senhor, Samá, ele tem fama de ser homem de guerra. Com Samá não tem conversa. Se você está numa batalha com Samá, a batalha é vencida. Samá era habilidosíssimo no confronto pessoal. Não é Samá. É mesmo? E ele começa a olhar para todos os 7 filhos. Ele dá até uma olhadinha para Zeruia. Zeruia era aquela mulher caba, era aquela que pegava, era a mulher que, se faltasse homem, ela ia para a guerra. Ela era uma mulher forte. Nós vamos ver o teólogo e também professor chamado Márcio Farias, segundo os relatos dos escritos de Champlin, ele vai dizer que Zeruia era uma mulher tão forte, mas tão forte, que ela poderia carregar 2 homens em seus braços. Ela era tão forte que ela era protetora da filha de Jessé, chamada Abigail. Por quê? Porque às vezes nós temos que proteger aqueles que são nossos. Será que você está aqui orando por aquele que ainda não recebeu o Senhor como Senhor e Salvador? Será que você está aqui orando por aqueles que não receberam ainda Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Tem gente me ouvindo aqui que sabe que tem pessoas que estão lá fora participando dessa reunião ao qual Deus não chamou você para participar. E Jesus me traz aqui para te dizer: seja como Zeruia. Se você não pode alcançar com as mãos dos seus braços, se você não pode alcançar com a sua fala, se eles não aceitam o que você fala, continua orando. Por quê? Porque o meu Espírito fará o papel de Zeruia. Zeruia, filha de Jessé, ela não deixava ninguém olhar para Abigail. Abigail era a donzela da família, moça valorosa, mulher bonita, gostava de se arrumar. Queridos, todos os filhos de Jessé diante do profeta Samuel passa por cada um e o Espírito do Senhor não é. Por quê? Porque tem muita gente que pensa que chegou à casa de oração porque a esposa convidou. Eu só vim aqui no culto com o presbítero Douglas, com o pastor Samuel, porque eu fui convidado. E o Senhor fala para você: sabe aquela vontadezinha pequenininha, foi eu que coloquei no teu coração? Sabe aquele, é isso aí, sou eu que coloco. Tanto o querer quanto o realizar vem do Senhor. Tem gente que Jesus salva você, trazendo você para a igreja. Tem gente que Jesus te dá mais fôlego de vida só porque você veio a essa casa de oração. Tem gente que é livre, é liberta do infarto. Por quê? Porque veio à casa do Senhor. O profeta Samuel, ele olha para Jessé e fala assim: Jessé, rapaz, não é ninguém não, o Senhor não escolheu ninguém aqui não. Jessé já fica temeroso. Por quê? Porque a partir desse momento, a fala agora é uma fala em código. Por quê? Porque Samuel pergunta para Jessé: Jessé, você não tem mais nenhum filho não? Jessé seria obrigado a confessar para o profeta Samuel que ele tinha uma relação extraconjugal. A partir desse momento aqui, Davi se torna a maior tragédia de Jessé. Por quê? Porque ele teria que confessar para o profeta: você vai ver o meu filhinho que é ruivinho, diferente desses filhos aqui, e você vai saber. Por quê? Porque só filho bastardo era colocado no pasto. E aí Jessé olha para Samuel e diz: tem um sim. Tem um que veio para a igreja em pleno domingo de carnaval. Tem um sim. Tem um que veio mesmo com toda a família querendo festejar essa festa aí. Tem um sim. Tem um que veio louvar ao Senhor aqui. Tem um sim. Tem um que veio substituir o pastor na liderança da igreja. Tem um sim. Tem uma irmã que veio ficar na porta lá. Por quê? Porque eu sondo o coração daqueles que são segundo o meu coração. Jessé olha para Samuel e diz: tem um, está cuidando das ovelhas. Nas entrelinhas, Jessé dizia para Samuel: sim, tem um que é filho bastardo, eu tive uma relação extraconjugal, e agora o Senhor, profeta, o Senhor vai ver. O Senhor vai ver que ele é diferente de todos os outros. Não nos assentaremos à mesa
enquanto esse filho não chegar. Queridos, para receber o profeta era feito um grande banquete. Eu citei aqui o cordeiro que foi preparado. Eles tinham, por tradição, representando as 12 tribos de Israel, eles separavam 12 queijos. E os queijos ficavam o quê? Em cada um dos assentos. Era muito comum fazer um grande banquete. Agora o menino que era bastardo, que não comia com os irmãos, que recebia suas migalhas, a história vai dizer que os filhos maltratavam tanto Davi, que eles faziam as migalhas, faziam queijo de migalhas, só para Davi não se sentir parte da família. Agora, uma das pessoas vão até a porta onde dividia a região onde estava a casa e o pasto, e gritavam: Davi, Davi, o seu pai te chama. O menino, acostumado a ser maltratado, ele pensou o seguinte: bom, eu já levei comida, eu já chamei meus irmãos, com certeza eles estão me chamando para quê? Para me humilhar de novo. Era muito comum. Davi chega na porta, e quando ele chega na porta, ele é convidado a entrar. Davi com saliva na cabeça, Davi com areia em seu rosto, Davi com seus pés sangrando e com lágrimas nos olhos. Ele olha o profeta limpando as lágrimas dos seus olhos, e o Espírito do Senhor diz assim: é esse meu filho, porque eu sou o Deus que vejo o coração. Davi é ungido rei de Israel, e ele é conhecido hoje como o maior rei da história. E digo mais: Davi, quando ele é ungido rei de Israel, ele tem que ser ungido na frente dos familiares. Sabe por quê? Porque Deus honra aquele que sofre vergonha escondido em público. Vou repetir porque você não entendeu ainda. Quando você sofre vergonha e menosprezo no escondido, Deus promove situações para te honrar no público. Quando você sofre com vergonha, com desprezo escondido no meio da sua família, Deus promove situações para te honrar em público. Agora o menino que cita os Salmos, capítulo 23, ele recebe a unção para quê? Para ser o rei de Israel. E eu te pergunto: será que o rei de Israel ele tem saliva na sua cabeça? Ele tem lágrimas nos seus olhos? Ele tem terra e pés sangrando? Sim, porque saliva na cabeça representa o quê? Quando as pessoas falam mal de você. Quando as pessoas falam mal de você, é quando sai da boca delas algo a respeito do seu caráter, a respeito do que você está fazendo. E Jesus me traz aqui nessa noite para dizer: sabe essa saliva da fofoca? Sabe essa saliva das pessoas falando de você? Sou eu, Deus, que tiro toda a falácia contra a sua vida. Sabe o que significa areia nos olhos? Significa o quê? É quando você se sente atrás porque parece que as pessoas chegam na sua frente sempre. É sempre aquela pessoa que arruma um emprego primeiro que você. É sempre aquela pessoa que consegue evoluir primeiro que você. A pessoa que morava ao seu lado tinha lá uma casa de barraco, agora ela já está morando numa casa melhor. A pessoa que tinha lá, estava sozinha, não tinha um relacionamento, já casou e você não. Jesus me traz aqui para dizer: ainda que alguém tenha chegado na frente, tenha jogado areia nos seus olhos por causa desse avanço, primeiramente dela, saiba que eu sou o Deus que faço depois, mas faço melhor. Lágrimas nos olhos é quando você chora pela situação que você está vivendo. Como a irmã Josefa cantou aqui, às vezes nós choramos, nós derramamos lágrimas pelas aflições que nós sofremos, mas Ele é aquele que cura toda a aflição. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando assim: por que eu estou passando por isso, Jesus? E o Senhor está te dizendo: eu te trouxe aqui para ouvir a minha palavra, para que você saiba que sou eu, o Deus que seca todas as lágrimas dos seus olhos. Quando você não encontra consolo aí fora, Ele é aquele que faz o quê? Que coloca o consolo devido nos seus olhos. E por fim, os pés sangrando. É os pés de quem está caminhando com Cristo há muito tempo. É os pés cansados. É os pés que estão sangrando. Jesus é aquele que honra o servo e a serva do Senhor, que está há muito tempo na obra. Saiba que não acabou. Não é porque os cabelos estão branquinhos, não é porque as pernas estão trôpegas, não é porque os joelhos estão vacilantes, não é porque você já está fazendo isso há muito tempo, não é porque a igreja há muito tempo não lota, significa que Deus não tem nada. Jesus está dizendo para alguém aqui: ei, continue firme na minha presença, porque mesmo com seus pés
sangrando, aí eu ainda tenho uma bênção sobre a sua vida e sobre a sua ministério. Amados, eu finalizo a mensagem dizendo para você que Davi, ele foi honrado e ele foi ungido 3 vezes. Foi ungido diante dos seus irmãos, depois ele foi ungido em Hebrom, e passando-se um tempo ele foi ungido perante toda a nação de Israel. E sabe por que Deus faz isso? Porque Deus, ele vai te abençoando e você vai evoluindo de glória em glória. Tem gente que quer tudo de uma vez, e Jesus te traz nesta casa de oração para dizer para você: calma, é aos pouquinhos. Por quê? Porque eu quero que você tenha estrutura para aquilo que eu vou entregar na sua mão. Não importa o tempo que você faz isso, não importa a experiência que você tenha de vida. Eu sou Deus que renovo a minha aliança com você. Eu sou Deus que renova a minha bênção com você. Irmão Paulo, passa a pregação, vai pregação, e todo pregador sempre fala isso. Mas Jesus me traz aqui para te dizer: continue, os pés estão sangrando, você está com lágrima nos olhos, saliva, terra em seu corpo, mas eu sou Deus que renovo a minha aliança sobre a sua vida. Amém, queridos? Davi, hoje, você vai ver isso nos profetas, ele é usado como referência do reinado de Jesus Cristo que se aproxima desse mundo. Se você pensa que Deus esqueceu de você, se você pensa que o que Deus vai fazer na sua vida é coisa pequena, significa que você não entendeu quem é o Deus de Davi. Tudo que Deus vai fazer na sua vida não é só para agora. Tudo que Deus vai fazer na sua vida vai ecoar para a eternidade. E o Deus que honra aquele que está carregando o queijo, é o Deus que está dizendo para alguém aqui: faça as coisas simples que eu te coloquei para fazer. Venha para a igreja, louve ao Senhor, comece a levantar mais a sua mão nos louvores. Faça coisas simples, faça com excelência, participe do coral das irmãs com excelência, carregue o queijo. Por quê? Porque o menino que foi desprezado, que foi menosprezado, carregando o queijo, agora, como rei de Israel, ele tem uma capa de rei sobre os seus ombros. Você que recebe essa palavra, por favor, se coloque de pé para que façamos uma oração.